Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 6, verso 9 e 10. Gálatas capítulo 6, verso 9 e 10. Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar com a gente aí nos telões. Mas diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Verso 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Volta lá o verso 9 novamente. E não nos cansemos de fazer o bem. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. E não nos cansemos de fazer o bem. Sabe, meus irmãos, a obra missionária, ela não é uma simples obra. Ela não é uma obra fácil. Se fosse, nós nem precisaríamos estar aqui falando sobre cada um desses detalhes. A obra missionária, ela é tão difícil que o próprio Jesus manda a gente orar por ela, para que Deus levante pessoas para fazer essa obra. O que nós temos de Jesus é que Jesus está falando assim, olha, está tudo pronto, mas ore para que Deus levante homens, mulheres, trabalhadores para a sua obra, para poder colher aquilo que já está pronto. Deixa eu te falar uma coisa, olhe para mim. Deus, Ele conta com cada um de nós. Deus não precisa de nós, mas Deus, Ele conta com cada um de nós, para fazer a sua obra. Eu falei de manhã aqui, quem estava de manhã? Tem uma meia dúzia que estava de manhã. Mas eu falei de manhã aqui que tudo aquilo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. Eu falei sobre a origem de missões, da missão, eu falei sobre o sustento da missão, eu falei sobre o propósito da missão. E Deus derramou uma graça sobre os nossos corações aqui de manhã, para nos fazer lembrar que Ele continua contando conosco para a sua obra. Sabe, meus irmãos, nós não podemos sair por aquela porta cansados de fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. O texto diz exatamente o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem. Paulo sabia bem o que ele estava escrevendo, porque às vezes nós cansamos de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Às vezes a gente pensa que nós já fizemos tudo que tinha que fazer. Às vezes nós pensamos que nós não devemos fazer tanto assim, porque nós estamos fazendo muito. Às vezes Deus nos chamou para fazer uma obra grandiosa, mas a gente faz um pouquinho, a gente já se cansa e a gente já quer desistir. A gente já quer largar as coisas no meio, a gente quer abandonar. Na maioria das vezes a gente não vê um resultado específico sobre aquilo que nós estamos fazendo, e a gente então larga, abandona, deixa. Só que eu vou te falar um negócio, meu irmão, fazer o bem, primeiro ponto, fazer o bem exige uma resistência. Diga comigo, fazer o bem exige resistência. Então olha para mim aqui, presta atenção. Deus te chamou para fazer uma grande obra. Não finja que não é com você, porque Deus está falando com você. Não olha para o lado, para baixo, para cima. Fala, não, isso aqui é para o fulano que não veio no culto. Não, isso aqui é com você. Se você é crente, se você é cristão, se você entende que Jesus é o seu Salvador e que a Bíblia é o seu único manual de regra, de fé e de prática, Deus está falando com você. Então não se cansa de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não dá, como diz o pastor Antônio, não dá tristezinha não. Continua firme. Nós entregamos um alvo agora, vamos começar a marchar para o próximo e nós vamos trabalhar. Até que Jesus volte, irmão Célio, nós estaremos aqui fazendo a obra do Senhor. Pastor, e se der uma cansada? Acontece, às vezes a gente cansa mesmo. Mas o cansaço não pode nos parar. Sabe, o cansaço, ele não pode ser o final da nossa vida. Tem gente que vive cansado. Ele dorme cansado, acorda cansado, vive cansado. É um cansaço em pessoa. Mas olha o que a Bíblia diz em Isaías capítulo 40, verso 31. Olha lá.
Isaías 40, 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode até estar cansado de fazer aquilo que Deus chamou para fazer, mas o Espírito Santo tem um renovo para a sua vida hoje, para que você saia daqui animado, feliz, revigorado, para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Amém ou não? Então deixa eu falar uma coisa, sabe quando que o desânimo vem? Quando a gente não vê resultado. Às vezes a gente mostra uma foto para você aqui lá da África, você fala assim, mas eu nem fui lá, eu nem vou. Às vezes a gente fala aqui sobre uma campanha, você vai ficar 6 meses ofertando, você fala assim, rapaz, eu nem vou lá em Acreúna, Santa Helena, eu nem conheço esse povo, eu nem sei o que está acontecendo, vou mexer com isso não. Deixa eu falar uma coisa para você, os frutos virão, porque quem dá o crescimento é o Senhor. Nós estamos plantando, nós estamos até regando às vezes, mas quem está dando o crescimento é o Senhor. Olha comigo Salmo 126, 5. Salmo 126, 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Meu irmão, a semeadura pode ser às vezes difícil, às vezes com lágrimas nos olhos, mas o Senhor nos dará a oportunidade de ver os frutos daquilo que nós estamos semeando. Amém, meus irmãos? Porque às vezes você está semeando num local distante, mas Deus está cuidando da conversão dos seus filhos. Vou repetir. Às vezes você está semeando num local distante, mas Deus está cuidando da conversão dos seus filhos. Às vezes você está, semeando em outra nação, Deus está cuidando da conversão do seu marido, da sua esposa. Às vezes você está trabalhando por um povo que você nunca vai abraçar, mas Deus está trabalhando para o cuidado da sua família. Então, meus irmãos, quem semeia pode até ter lágrimas nos olhos, mas quando os frutos vierem, o sorriso estará no rosto, amém? Então, fazer o bem exige resistência. E a nossa força, ela não vem da nossa emoção, ela vem da nossa convicção. Deixa eu falar uma coisa, olhe para mim aqui, algo muito importante. Se você for ficar esperando, sentir alguma coisa para poder fazer a obra do Senhor, eu lamento te dizer, meu irmão, você vai morrer e não vai sentir nada. Se você está esperando sentir um arrepio, se você está esperando rolar uma lágrima pelo rosto, se você está esperando, alguma coisa diferente, um anjo descer do céu e falar para você alguma coisa, meu irmão, não vai acontecer. Pode acontecer? Pode. Mas na maioria das vezes não acontece. Por quê? Porque Deus já está falando na sua palavra. E nós não nos movemos pela emoção. Nós nos movemos pela convicção em quem Jesus é e no que a sua palavra nos ensina. E o que a sua palavra nos ensina? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, meus irmãos, nós não podemos nos cansar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Segundo, fazer o bem garante uma colheita certa. Fazer o bem garante uma colheita certa. Sabe por que nós não podemos cansar de fazer a obra do Senhor? Porque nós vamos colher. Nós vamos colher, diga amém. Nós vamos colher. Pastor, colher o quê? Vidas salvas no altar do Senhor. Seja aqui, seja em outra cidade, seja em outra nação. Eu disse aqui de manhã, nós não temos noção da onde as nossas ações missionárias podem chegar. Mas talvez uma oferta que você faz, seja ela grande, pequena, não importa isso. Mas talvez uma oferta que você faz vai chegar num local que você não conhece. Pessoas que você não conhece vão ser alcançadas através daquela obra missionária naquele lugar. E pessoas vão se render diante do Senhor. Você não vai saber, irmão Célio, mas quem sabe, lá na eternidade, quando nós chegarmos lá, uma multidão estará lá. Pelo fato da gente não ter se cansado de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, a colheita, ela é certa, ela vai acontecer. Seja agora ou seja na eternidade, nós vamos colher. Toda boa semente plantada por fé produz fruto. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Meu irmão, eu disse para uma irmã aqui hoje de manhã, eu falei assim, olha,
Uma coisa que nós aprendemos com o pastor Antônio: com Deus ninguém perde. Com Deus ninguém perde. Deixa eu falar uma coisa para você: não existe uma semeadura em Deus que não vá dar fruto. Não existe uma semeadura em Deus que não vá dar fruto. A colheita, ela vem no tempo de Deus e não no nosso. Eu fico vendo pessoas que elas querem... Primeiro eu vejo pessoas que querem colher sem ter plantado. Não planta nada, mas quer colher tudo. Mas também existem pessoas que plantam e querem colher no tempo dela. É como se ela abrisse a terra, colocasse ali a semente, colocasse a terra em cima, aguasse e ficasse ali esperando nascer. E aí ela começa a murmurar, ela começa a reclamar e fala assim: ó, Deus não está vendo, Deus não está dando fruta, as coisas não têm acontecido. Mas não é assim que funciona. Quando nós plantamos no Senhor, a colheita vem, mas não no nosso tempo, no tempo do Senhor. Então olha para mim aqui: se você tem plantado no Senhor, fica tranquilo, vai acontecer. Agora, não é no meu tempo, nem no seu tempo, é no tempo de Deus. A colheita sempre é maior do que aquilo que nós imaginamos. Deus sempre vai nos surpreender com aquilo que nós plantamos. A pergunta que eu tenho para fazer para você nessa noite é: o que você tem plantado em Deus? Não se canse. O que você tem plantado em Deus? Não desiste não. Continua esperando nele. Amém? Então, nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Primeiro, fazer o bem exige resistência. Segundo, fazer o bem garante uma colheita certa. E por último, fazer o bem é uma missão contínua. Diga comigo: fazer o bem é uma missão contínua. Por isso que nós não podemos nos cansar. Fiz uma oração de manhã aqui. Falei: Senhor, que quando o Senhor voltar, o Senhor nos ache trabalhando. Que Jesus, o dia que voltar para buscar a sua igreja, que Ele não nos encontre dormindo, que Ele não nos encontre longe da sua presença, que Ele não nos encontre com os nossos talentos enterrados, que Ele não nos encontre fazendo outra coisa a não ser a sua vontade. Sabe, meus irmãos, a missão é contínua. Então, ou seja, nós precisamos continuar fazendo. Nós acabamos de entregar um alvo, nós vamos começar outro, e nós vamos trabalhar. E aí, seja esse aqui o do PEN, mas tem o PES, e tem o PAN, e tem tantas outras coisas para fazer. Nós estamos trabalhando. Eu disse aqui esses dias atrás: ó, se você quer estar nessa igreja, saiba que essa igreja é uma igreja em movimento. Nós estamos toda hora fazendo alguma coisa. Se você não quer trabalhar, essa igreja não é para você. Agora, se você quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo na cidade de Rio Verde, você está exatamente no lugar certo. Amém ou não? A missão é contínua, nós não vamos parar. Diga: nós não vamos parar. Mais forte agora, diga: nós não vamos parar de fazer a vontade de Deus até que Jesus venha. Sabe por quê? Porque o dia que nós estivermos diante da presença dele, meu irmão, aí não nos restará nada a não ser dizer: santo, santo, santo é o Senhor. O dia que nós estivermos diante dele, não restará mais nada a se fazer a não ser adorar ao Senhor pela eternidade. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui fazendo a nossa missão. O campo missionário é onde tem necessidade. Deixa eu falar uma coisa para você: a sua casa é um campo missionário, a sua faculdade é um campo missionário, a sua rua é um campo missionário, o local onde você está no seu trabalho é um campo missionário. A Creúna, Jataí, Santa Helena são campos missionários. A África, Portugal são campos missionários. Aonde Deus te levar é um campo missionário. E a oportunidade é agora, não é para depois. Olha o que diz lá, Tiago 4,17. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe o que Deus te chamou para fazer, faça.
Pastor, não dá para esperar acabar a faculdade, não dá para esperar depois que eu casar, não dá para esperar eu ficar um pouco mais velho. Bom, aí você e Deus. Não espera, a missão é contínua. Nós começamos pela nossa casa, mas nós não podemos parar nela. Atos 1:8, sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Não nos cansemos de fazer o bem. Talvez nós estejamos nos sentindo meio cansados. Alguns de nós já pensamos em parar. Mas o Senhor está dizendo para nós nessa noite, continua. O que Deus está dizendo para nós nessa noite? Continua. Continua orando. Continua semeando. Continua servindo. Continue acreditando. Sabe, Deus está vendo cada uma dessas coisas. Nós somos uma igreja missionária e nada vai nos parar. Nada vai nos prender. Nenhum desafio é maior que o nosso Deus. E eu quero te convidar a se colocar de pé no seu lugar nessa noite. Meu pastor Juan. Preste atenção, meus irmãos. Nós falamos muita coisa aqui no culto hoje. Mas eu não quero que você se esqueça. Não se canse de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Quero que você feche seus olhos. E eu quero que você se lembre do que foi que Deus te chamou. Para o que foi que Deus te chamou. Sabe, enquanto eu falava aqui, o Espírito Santo falava com você, para que você faça um pouco mais, se envolva um pouco mais. Não seja aquele crente que entra e sai, vai embora, não se envolve com nada, com ninguém. Ei, presta atenção. Jesus está voltando e que Ele nos ache trabalhando, servindo, com as nossas mãos cheias de fruto, com a nossa lâmpada cheia de óleo. Que Ele nos ache, nos encontre adorando o Seu nome. Que Ele nos encontre servindo a Ele com amor, tremor, santidade. Sabe, missões não é um departamento, meu irmão. Missões é a nossa essência. Deus nos chamou para sermos missionários. Deus nos chamou para cumprir uma missão. Sabe, não venha para cá com esse sentimento, Deus precisa me dar alguma coisa. Não, Deus está querendo te preparar para que você seja um doador de vida. Deus está querendo te preparar para que você alcance pessoas aonde você for. Sabe, Deus está querendo te moldar, te transformar em alguém que Ele quer usar nessa terra. Alguém disse, olha, nós estamos nessa terra de passagem, é verdade. Mas nós não vamos passar em branco não, irmão Adalto, nós vamos fazer o nosso melhor. Nós vamos ser uma igreja comprometida com a obra do Senhor. Feche os seus olhos.